Disse o Senhor: a minha palavra não voltará vazia e ela vai cumprir o propósito para o qual eu a designei. A palavra de Deus é fiel. Neste momento você vai assistir um vídeo que vai edificar a sua vida com a palavra de Deus e também edificar a sua família. Compartilhe com seus amigos após assistir esse vídeo e também acesse o nosso canal no Spotify para você ouvir enquanto você dirige, enquanto você trabalha. Que Deus te abençoe, seja edificado e cresça na fé. Vou dizer algo para você. Deus está em todos os lugares. Deus está em todos os lugares, mas Deus não se manifesta em todos os lugares. Ele só vai se manifestar onde as pessoas buscam a sua glória, onde as pessoas querem sentir a atmosfera da sua presença. Ele só vai em lugar onde ele é respeitado de verdade, onde ele é adorado e servido de verdade, onde há sinceridade de coração. Ali ele se manifesta. Ele está em todos os lugares e ele vai se manifestar na sua vida, porque ele vê sinceridade no seu coração. Jesus, o irresistível, ele está entre nós. É por ele que nós chegamos até aqui e é por ele que nós vamos chegar muito mais longe. Nós vamos romper. Está chegando um novo ano e nós vamos ter um ano de 2025 melhor ainda que 2024, 100 vezes, 30 vezes, 1000 vezes. É o que eu creio. Aleluia. Olha só, hoje, falando sobre Jesus, o irresistível, quero ler um texto com você que está em Marcos capítulo 1. Versículo 29 ao 31, olha só essa passagem. Saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João, diretamente para a casa de Pedro e André. A sogra de Simão, que é Pedro, achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, a tomou pela mão, e a febre a deixou, passando ela então a servi-los. Fala com o seu irmão, se prepara. O irresistível vai mexer com você hoje. Se assenta no seu lugar dando glória, hein? Quero ver uma igreja viva aí. Uma igreja que dá glória, é uma igreja que está cheia da presença. Essa história, irmãos, que nós acabamos de ler aqui, ela acontece em 2 lugares. Ela acontece lá em Cafarnaum, palco de muitos milagres de Jesus, ali na beira do Mar da Galileia. A sinagoga, irmãos, ou a igreja deles, era pertinho da casa de Pedro. Se você visitar hoje Cafarnaum, a casa de Pedro está lá. A igreja católica comprou e protege todo o espaço, você vê a casa por cima. Uma casinha, e a sinagoga era ali, como daqui, na esquina ali de baixo, pertinho. Essa história se passa em 2 lugares. Fala comigo, na igreja e em casa. Fala comigo, em casa e na igreja. Se tiver alguém dormindo do seu lado aí, pode acordar, está autorizado, hein? Se alguém cochilar aí, você dá uma cotovelada santa na costela. E o irmão, a hora que levar, só dá um glória a Deus, para não soltar outra coisa. Olha só, a sinagoga é a igreja para os judeus. Tem gente falando aí para você que você não precisa ir à igreja. Jesus todo sábado estava na igreja dele, na sinagoga. Ele ia lá ouvir. Imagina só, o próprio Deus veio na terra e estava ali ouvindo. Ele falou um dia que ele teve oportunidade, mas ele estava ali ouvindo, participando dos ritos, participava da adoração, participava do momento da palavra, participava no momento de orações, participava da contribuição no templo. Ele participava. Conta para o seu irmão, fala assim, Jesus participava do culto. Ele não visitava, ele participava. E olha só, e lá tinha tudo que tem na igreja, louvor, sinagoga, louvor, palavra, leitura da palavra, comunhão, contribuições, orações, clamor. E aí essa história começa na igreja e termina em casa. Eu não sei o que está passando na sua casa, mas você está começando hoje uma semana na igreja, você vai ver o que vai acontecer na sua casa essa semana. Eu creio que Jesus vai fazer algo poderoso.
E aí temos personagens, né? Jesus e Pedro, André, Tiago, João e a sogra de Pedro. E aí, a Bíblia diz que todo mundo estava na igreja, mas tinha alguém que estava em casa. Todo mundo estava na igreja, mas a sogra de Pedro estava doente em casa. Sabe? E a Bíblia enfatizou que ela estava num estado de febre. Por algum motivo, algo não permitiu que alguém da família de Pedro estivesse com ele na igreja. E para o judeu, a sogra é como uma segunda mãe. O judeu respeita muito a sua sogra, como se fosse uma segunda mãe, sabe? Mas o mundo hoje em dia criou a figura da sogra, né? Uma visão ruim. Você já percebeu que o inimigo tenta desconstruir tudo aquilo que tem a ver com família? O inimigo tenta jogar lá embaixo tudo aquilo que tem a ver com família? Pais e filhos perdendo respeito um pelo outro, falta de obediência, falta de honra, é tudo que o diabo quer. E não se engane não, isso acontece em muitas famílias dentro da igreja. Pai não respeita o filho, filho não respeita o pai, divisão dentro de casa, e o mundo colabora para isso, mas nós temos que colaborar com o reino de Deus e deixar o que o mundo quer de fora da nossa casa. Quem está comigo aí? Casamentos descartáveis, é o que o diabo quer. Hoje em dia, né, eu até ensino meus meninos alguma coisa, eu quebrou um brinquedo, quebrou um negócio, vamos tentar consertar, vamos tentar colar, um parafuso, uma peça, para colocar na cabeça deles que nem tudo é descartável, numa sociedade descartável que vivemos. A amizade verdadeira não é descartável, o casamento não é descartável, que eu falo assim, eu vou julgar esse aqui, arrumo outro ali. Sogra uma cobra, não é isso que o mundo quer colocar? Minha filha, não faz igual sua mãe não, que casou e teve decepção, que o homem é tudo igual, só muda de endereço. Eu tenho certeza que aqui dentro tem filha que não quer casar porque a mãe, sem sabedoria, ficou falando todos os problemas do casamento que perdeu, ou que está vivendo agora sofrendo, e está colocando na cabeça da sua filha que casar não vale a pena. Você está trazendo um grande prejuízo para a sua filha. Talvez, homem, para o seu filho também você está fazendo isso. Cuidado, não colabore. O diabo sabe trabalhar bem, ele não precisa de assistente. Você não precisa ser assistente dele para destruir sua família. Quem está comigo aí? Não abra mão da sua família, ela é uma bênção. Poxa, um amém Jesus ali. Eu não estou entendendo não. Não abra mão da sua família é uma bênção. Uai, gente, o que é isso? Será que eu viajei e voltei para outra igreja? Se liga aí. Sabe, quando você vê a Bíblia falando uma coisa que chama a nossa atenção. Pedro estava adorando, servindo, orando, ouvindo a palavra dentro da igreja, enquanto a sogra dele, a sua segunda mãe, estava na cama. Quem via Pedro adorando não imaginava o que ele estava passando em casa. Quem via Pedro batendo palma e sorrindo, do lado ali de Jesus, você não entendeu não, você está aqui, não sei o que você está passando, mas Jesus está do seu lado. Você está na casa dele. E aí, ninguém sabia aquele Pedrão que estava lá sorrindo, cantando, creio que tu és a cura. E aí, ele canta isso, creio que tu és a cura, com alguém da sua família, uma pessoa amada na cama. Sua sogra com febre e ele na igreja. E sabe, irmãos, quando você vê um milagre acontecendo, o milagre pode te surpreender, mas você tem que entender a história por trás do milagre. Naquele tempo não tinha Novalgina, Neosaldina, tinha remédio para febre não, irmão. Uma febre podia, uma hora para outra, dar convulsão e matar. Remédio para gripe. Você está achando o que, irmão? Que tinha Araújo lá? Você chegava lá e estava assim, 450 tipos de remédio para escolher, não tinha nada.
tudo caseiro, tudo artesanal. Qualquer gripezinha podia matar. Ela lá com febre, mas Pedro estava lá, do lado de Jesus na igreja. Sabe? As pessoas naquela época morriam com doenças que para nós hoje é besteira. Coisa boba matava. Então, para você entender que quando Jesus cura aquela mulher, não é apenas uma febre que passou. Passou. Não. Ali poderia estar a morte daquela mulher. Ali poderia estar uma mulher que podia ter convulsões, AVC, algum problema muito sério, nunca mais ser a mesma, nunca mais andar, nunca mais ter atividade na sua vida. Mas Jesus nos curou uma dor de cabeça esses dias. Isso não é nada, pastor. Você que pensa, essa dor de cabeça podia ser um tumor, podia ser um enxaqueca que nunca mais teria fim, podia ser um problema que ia te atormentar dia e noite durante anos. Não é apenas um milagre, é a história por trás do milagre que te faz valorizar o que Jesus fez. Se você começar a entender a história dos milagres que o irresistível já fez para a sua vida, os livramentos, os momentos que Ele te carregou, a prosperidade, o livramento, você nunca mais sairia da presença dEle só de entender a grandeza do que Ele fez na sua história. E aí, sabe, não era para Pedro ter ficado em casa, irmãos? Afinal, a sua segunda mãe está de cama, não podia fazer nada. Fala comigo, a doença da sogra. Vamos de novo. Fala comigo, a doença da sogra era a sua condição. Pedro na igreja era a sua posição. A condição de enfermidade não pode alterar a sua posição diante daquele que você crê. A condição de miséria, perseguição, desunião, problemas em casa, problema no casamento, problema com o filho, com a filha, com o marido, com a mulher. A condição de que está se impondo à sua vida não pode tirar você da posição de filho de Deus, de cidadão do reino, de alguém que é fiel. Fala com o seu irmão, não troque a sua posição por uma condição temporária. Eu já vi muita gente falar assim, eu vou parar de servir, pastor, porque eu estou com uns problemas aí. Quer dizer que agora a condição da sua vida mudou, você não vai mais servir. Quer dizer que agora você está passando pelo pior momento da sua vida, você vai falar, Jesus, não precisa estar comigo que eu vou resolver sozinho? Não preciso estar aqui com vocês na comunhão, porque eu vou resolver uns problemas. Não, irmão. Agora é a hora de você estar na comunhão, de você estar na presença, de você chorar na presença. Aliás, deixa eu perguntar, qual foi a última vez que você chorou na presença dele? Não apenas por um problema, uma dor, uma decepção, mas chorou sentindo a presença, a atmosfera, o poder e a mão dele sobre a sua vida. O amor dele te constrangendo, apesar de todos os erros e pecados, você chorando, Deus, eu não acredito que o Senhor está me perdoando, que o Senhor me ama. Graças a Deus por Cristo Jesus, Ele me ama. Pedro entendeu. Uma coisa que pode mudar a história da sua casa é quando eu não abro mão de estar do lado do irresistível. Eu não abro mão de estar do lado de Jesus. Muda a história da minha casa, muda a história da minha família. E não muda a história do que está acontecendo agora não. Vai mudar o futuro do que iria acontecer. Vai acontecer algo muito maior, muito melhor. A minha condição não altera a minha posição diante de Deus. Mas a minha posição diante de Deus vai alterar a minha condição. Vou repetir. A minha condição não altera a minha posição diante de Deus. Mas a minha posição diante de Deus vai alterar qualquer condição que eu esteja vivendo. Fala comigo, posição. Fala com o seu irmão, posicione-se. Sabe, irmão,
Pedro tinha todos os motivos para se afastar. Jesus, eu não vou contigo na sinagoga não, estou com os problemas em casa, estou com enfermidade, eu tenho muita coisa, muito questionamento, eu acabei de largar as redes, os peixes, eu larguei minha profissão para te seguir, eu estou num problema não. Sabe? Pedro tinha todos os motivos para se afastar de Deus por causa dos problemas, mas ele usou os problemas para se aproximar de Deus. Não, eu estou com problema, agora que eu vou me aproximar mais dele. Eu já era assim com ele, agora eu sou um em carne. Quem está comigo aí? Depois de uma grande luta, virá uma grande vitória na vida do crente. Uma crise dentro de casa é uma condição. Pedro, na igreja, é uma posição. Qual crise você está passando? Qual é a enfermidade? Deixa eu dizer algo para você. O milagre mais difícil de acontecer. Deus abre o mar, anda sobre as águas, para a chuva, para o vento, cura câncer, ressuscita o morto. Mas existe um milagre que é maior do que todos esses. Qualquer milagre que você pensar aí, eu sei de um que é maior do que todos. Porque não depende de Deus. É um milagre que vai depender de mim e de você. E Deus concede, quando eu tomo um posicionamento. É o milagre de entregar o coração para Jesus. Porque Ele nunca aceita um coração que se entregou por força e por violência, mas só um coração que se entrega de livre e espontânea vontade. E quando o homem vence a si mesmo, e vai acima da sua própria vontade, e reconhece que é pecador, que ele não quer ir para o inferno, ele quer viver com Deus a eternidade, e aceita Jesus, é o momento. Eu nunca ouvi falar que tem festa no céu por algum milagre, mas quando alguém aceita Jesus, tem festa no céu, tem festa. A Bíblia diz, os anjos festejam, os anjos se alegram, é o maior milagre. Sabe? Imagina o pessoal falando de Pedro, olha lá, a sogra dele está doente em casa, ele está lá, está andando aí com Jesus para cima e para baixo, aí, está passeando aí, você viu do lado de Jesus sorrindo lá, O mundo quer te ver triste, e tem muito amigo que até vai torcer pelo seu sucesso. Só que só você não pode ter mais sucesso que ele. Oh, que legal, você realizou. Beleza, está no meu nível. Realizou mais do que eu, já começa a falar mal, odiar. Ai, irmão. Sabe? Você tem que firmar relacionamentos. Principalmente com pessoas que estão dispostas a caminhar com você no meio da sua crise. Mas muito acima disso, pessoas que estão dispostas a andar com você no meio do seu sucesso. O que importa não é o que eu estou passando hoje, mas quem está do meu lado enquanto eu estou passando. Não é o que eu estou passando que importa, mas quem está do meu lado. É Ele, é o irresistível, Ele está ao meu lado, Ele está ao seu lado. Talvez essa crise, deixa eu te falar, querido, talvez essa crise não está passando porque você insiste em andar com as mesmas pessoas que te mantêm no círculo vicioso da crise, da miséria, da cabeça pequena, da falta de conexão com Deus. Pessoa bacana, é legal, mas quem sabe essa amizade não está impedindo você de se conectar realmente com o Senhor. E aí? O inimigo fala assim, como falou para Pedro, fala para mim e para você. Que adianta você ir na igreja, a sua casa está uma bagunça? Acho que falou com alguém que agora. Não estou falando de bagunça de roupa jogada, não. Que apesar de bagunça em casa ter efeito no mundo espiritual, tem. A desorganização e sujeira é algo que o diabo gosta. Deus é um Deus de ordem. Então isso aí é uma coisa também, passa de pai para filho, cada um tem que ir mudando aos poucos. Mas eu não estou falando só de bagunça, de sujeira, de roupa, de nada não, de lixo. A bagunça
financeira, sentimental. Aquela moça reclama assim, pai, todo namorado que eu arrumo é assim. É claro que você só está procurando um namorado assim. Você devia mudar para um namorado de outro jeito. Você que está procurando as pessoas erradas sempre. O diabo já falou para mim e para você, que adianta você ir na igreja? Seu filho está se drogando, sua filha está viciada. Pastor da nossa região, pastor, cara firme, já foi do tráfico, lá em Venda Nova, hoje ele está lá em Vespasiano, converteu, foi para a igreja, casou, teve filhos, construiu uma igreja, ele é tudo, ele é pedreiro, ele é pintor. Eu visitei ele no hospital, porque ele estava mexendo na obra na igreja dele, encostou um alumínio que estava segurando no fio de alta tensão, ele foi andando e encostou, entrou aqui uma carga elétrica, rasgou as pernas dele, e o médico falou, você está vivo porque tinha Deus com você, você está morto, quase explodiu as pernas, passou por tudo. Semana passada o filho dele estava internado com 3 tiros, firme na igreja até os 15 anos de idade, de repente devolveu desbandeirar, andar com o pessoal do tráfico, e aí, um acerto de contas, ele levou 3 tiros, está internado, está vivo, mas olha só o que esse pai está passando. Conexões erradas. A sua conexão vai te matar ou te promover. Mãe, filho, amigo, irmão, irmã que está do seu lado, olha para ele e fala assim, já parou para ver quem são suas conexões? Fala com ele aí, quem são suas conexões? Já estou terminando. Do que adianta você ser dizimista, ofertante? Você acreditou no que o pastor falou? Você acreditou no que Deus falou na Bíblia? Mas você não está passando por dificuldade financeira? Quem disse que dizimista não passa por dificuldade de vez em quando? Porque não é apenas você ser dizimista, você tem que aprender a gastar menos do que ganha. Aprender a não ser levado. Ai, estou chateado, vou no shopping. Vai lá, pega um cartãozão com dinheiro que você não tem, vai comprar coisas que você não precisa, para mostrar para gente que não está nem aí para você. Fica endividado e depois fala, o inimigo está furioso, irmão. O devorador, o inimigo, se vê alguns irmãos por aí, ele passa do outro lado, fala, vou passar ali não, vai pedir um cheque emprestado. Irmão, mas não te culpo não, e você também não pode me culpar. Ninguém ensinou para a gente educação financeira. Mas hoje, ninguém tem desculpa. Você não gosta de YouTube, não gosta de internet, está tudo lá, um monte de curso. É só gastar um pouco de tempo da sua vida que você vai aprender muita coisa. E aí não é culpa de Deus nem do devorador. É outro devorador, devoradora por aí. Sabe? O mundo te oferece algumas perguntas. Do que adianta servir a Deus? Sabe o que você vai falar? Deixa eu te falar. Não vem perguntar do que adianta servir, não. O meu Deus é o Deus da família, o meu Deus é o Deus da cura, meu Deus é o Deus da prosperidade, da provisão, do impossível. Meu Deus é o Deus que trabalha enquanto eu confio. Ele não cochila, não dorme, guarda de Israel. Eu posso dormir, mas Ele está acordado me guardando. Sabe? Quem confia não se justifica. Quem vive se justificando não confia de verdade. Sabe? Problema em casa, Pedro estava no culto. Problema em casa, mas Pedro estava louvando. Problema em casa, mas Pedro estava adorando. Problema em casa, mas Pedro estava servindo. Problema em casa, mas Pedro estava lá contribuindo. Pedro estava recebendo a palavra apesar dos problemas. Sabe? A morte estava batendo na porta da casa dele. Ei, posso entrar? A morte batendo na porta da casa dele. Enquanto isso ele estava na igreja ouvindo o pão vivo que desceu do céu estava falando. Ele estava segurando a mão do irresistível quando a morte estava lá batendo na porta. Mas sabe quem que ia entrar? Não era a morte, era Jesus com ele. Sabe? Aí Jesus, Pedro, falou assim, Pedrão, o culto não acaba aqui não, vai continuar na sua casa. Não, você não entendeu, irmão. Jesus fala para Pedro, Pedro,
o culto não acaba aqui, ele continua na sua casa. Porque você veio me visitar na minha casa, agora eu vou para a sua. Agora eu vou para a sua realizar um milagre. Vou abrir porta que ninguém abre. Eu vou lá puxar uma rasteira na morte, na enfermidade. Não vai invadir a sua vida, a sua casa. Agora, Pedro, vamos para lá. Você está proibido de sair daqui hoje sem levar Jesus para sua casa. Mas não adianta levar ele e deixar ele do lado de fora. Então, aproximando-se, Jesus se aproxima. Não, Jesus se, porque ele é Deus de perto. Aproximando-se, tomou-a pela mão. E a febre a deixou. Automaticamente, uma mulher que estava na cama se levanta e começa a servir. A condição era febre e quase uma morte. Mas a posição de Pedro fez a condição dela mudar. A condição era morte, enfermidade, miséria, tristeza, desordem. Mas um posicionamento diante de Deus fez a história daquelas condições se mudarem completamente. Ela começou a servi-los, porque gente curada sempre serve. Qual é a febre que te impede de servir? A febre tem vários sintomas: desânimo, calafrios. Tem gente quando fala em servir, ela tem calafrios. Que isso? Eu? Não, está tudo muito bom aqui, eu não preciso fazer nada. Desânimo. Febre, você fica sem vontade de fazer. Vamos para lá, vou pagar seu ingresso para o show. Vamos comigo em tal lugar, vou pagar para você a picanha. Não. Existe um Deus que diz que é o dono do ouro e da prata, criador dos céus e da terra, que tem uma história para a sua vida que você nunca vai conseguir imaginar a grandeza dela. Mas você precisa chamar Jesus para essa febre passar, e você terá alegria em servir, vontade de servir. Ninguém pediu para ela servir. Ela se sentiu curada, levantou e foi lá servir. Eu não sei que ela serviu, mas ela foi servir. Quando Jesus, o irresistível, chega na tua casa, você sente vontade de servir para alguma coisa. Você não quer ser inútil, você não quer ser um traste, você quer servir. E eu quero profetizar agora para terminar. Você e sua casa servirão ao Senhor. Aqueles que estão longe, aqueles que estão perto, aqueles que estão perdidos, aqueles que estão machucados, decepcionados, eu estou profetizando que você vai tomar Santa Ceia com a sua família nesta igreja, nessa ou na outra que vai ser construída, mas você verá. Então você não pode se desesperar. Posicione-se hoje e as condições vão mudar, o tempo vai mudar, a história vai mudar. Posicione-se, posicione-se. Aleluia. Creio que és tudo para mim. Levanta as mãos e canta, igreja. Glória, adore, o Espírito está aqui para curar, para mudar a história, a condição.
sangue, a sua vida, a sua casa. Creio que és tudo para mim. Aleluia. Eu creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Espero que você tenha gostado desse vídeo e Deus tenha falado profundamente com você. Mas muito melhor seria se você estivesse conosco aqui na Quadrangular São Joaquim. Portanto, curta esse vídeo, compartilhe, mas venha nos fazer uma visita. Nós te esperamos, nós te aguardamos, nos acompanhe nas redes sociais. Deus te abençoe.